Paraibuna é o grande indutor, é o grande vetor de ocupação regional aqui. Nós precisamos conscientizar da necessidade de preservar. Nós estamos aqui mais ou menos a 100 metros da nascente, né? Já dá para ver que é uma água pura, cristalina, própria para o consumo humano, sem necessidade de tratamento. Mesmo a água tratada dentro da cidade não tem a qualidade que tem essa água aqui, né? Que sai direto da mina e escoa para os leitos até chegar à cidade de Juiz de Fora, né? No Alto Curso Paraibuna, é da nascente até Chapéu d'Uvas. Ele tem uma qualidade da água do Paraibuna é muito boa. Por quê? Porque não tem grande inserção de efluente, nem doméstico, nem industrial. Um carreteiro de Biações, chegando lá em Juiz de Fora, falou: acabei de tomar água no Rio Paraibuna. O pessoal ficou assustado, estou tomando água do Rio Paraibuna? Aí ele acabou, não, tomei a água do Rio Paraibuna, mas lá na nascente. Há 30 anos ela tinha um volume bem maior de água, só que não era preservado com essas árvores, né? Era tudo roçado, tudo limpinho. E depois que eu deixei criar isso aqui, que melhorou muito a situação da água aí. A água nessa cidade, como vocês estão vendo aqui, o gado está transitando, né, na principal nascente, né? Isso não é bom, não. E tem como preservar, como melhorar isso aí, cercando a nascente, preservando, né? Pedi apoio, já fui atrás do IEF, eles prometeram de dar molhões, dar arame, ajuda até mesmo mão de obra, mas até hoje, já há mais de 10 anos, nada eu consegui. A gente fica aborrecido com isso aí, né? Porque, tem dinheiro para outras coisas menos necessárias e não tem uma coisa tão importante que é a preservação de uma água, né? Que, como eu falei desde o princípio, a água é vida. Sem a água nós não temos como sobreviver. Chapéu d'Uvas é o maior manancial que nós temos aqui nas proximidades de Juiz de Fora. O primeiro objetivo da barragem era controlar a vazão do Rio Paraibuna e evitar aqui os alagamentos na cidade. Mas já havia visão de que poderia, no futuro, atender o abastecimento do município. O fato é que a cidade cresceu, nós estamos tendo um regime de chuva completamente atípico e diferente de tudo que a gente já viu no passado. Tivemos alguns anos lá atrás com chuvas até menores, mas não períodos contínuos. Então, é uma garantia de abastecimento para a cidade e a Cesama teve um papel, a meu ver, muito responsável de fazer essa adutora, de interligar depois a adutora até o sistema João Penido, para a gente poder ter uma tranquilidade no abastecimento. A gente percebe que é uma água limpa, não, o Rio Paraibuna aqui nesse trecho é um trecho ainda com água limpa. Os moradores aqui da região, eles vêm aqui para se divertir. Tem alguns pontos que eles descem para nadar. Então a gente percebe durante todo o trajeto da navegação que é difícil a gente encontrar algum lixo às margens. A gente encontra um ou outro. A gente tem que, de fato, realizar uma fiscalização constante aqui em Chapéu d'Uvas, porque é um manancial que abastece, né? A água potável de Juiz de Fora, né? Uma boa parte da água consumida pelos juiz-foranos sai aqui de Chapéu d'Uvas. No caso de Chapéu d'Uvas específico, a gente confunde um pouco as coisas. Tem gente que fala, Chapéu d'Uvas está abaixo do que não sei quantos por cento, está muito abaixo. Mas Chapéu d'Uvas é para funcionar abaixo. Que a função dela é de regularização de vazão. Quando chove muito, na época da chuva, ela acumula. E quando chega na época da seca, ela solta a água para Paraibuna, ou seja, ela tenta manter a vazão de jusante sempre constante. O Chapéu d'Uvas não é igual o manancial de São Pedro, igual o manancial João Penido, que quanto mais água tiver, melhor para o nosso abastecimento. Lá não.
Ele tem que funcionar abaixo exatamente para quando chegar no período chuvoso ele ter como captar e segurar, reter essa água jusante lá. Nós temos hoje condição de definir como nós queremos Chapéu Duvas daqui a 20 anos. Trabalhar para isso. Hoje é fundamental no abastecimento da cidade a represa de Chapéu Duvas. Então nós precisamos ter isso em mente e ter responsabilidade para tratar disso. De Chapéu Duvas até na Viridel nós temos uma planície, então Paraibuna não tem grande reoxigenação de contato atmosférico. Você tem um rio muito bom até Chapéu Duvas, depois você tem um rio muito ruim dentro da área urbana e depois você tem um rio que volta a melhorar, a jusante daqui. O Rio Paraibuna tem um papel principal na história de Juiz de Fora, né? E a gente tem sim uma dívida histórica. A gente precisa que esse rio seja agradável, que esse rio renasça, para que a gente possa ter qualidade de vida na cidade. Nós temos que recuperar isso, é nossa obrigação recuperar isso como Juiz Forano, né? E a SESAMA tem um papel fundamental nisso pelo fato de que é uma poluidora do Rio Paraibuna. O esgoto não tratado é despejado no Rio Paraibuna. É exatamente isso que a gente está tentando fazer. Recuperar essa dívida para recuperar o rio. Essa estação, ela representa a capacidade de tratar 70% do esgoto de toda a cidade. É nessa estrutura aqui que vai ser tratada a maioria do esgoto da região central de Juiz de Fora. Como é que foi o processo de urbanização em Juiz de Fora? Foi um processo de urbanização em que a gente nunca consorciou o processo com a água. A ideia da gente sempre foi a ideia de substituição. A gente sempre tratou córrego, rios urbanos como um problema para a gente. A gente nunca tratou eles consorciando ao processo de urbanização. O processo de urbanização veio substituir essa paisagem. Nós não queríamos ter o inconveniente do convívio com inundações, com mau cheiro e por aí vai. Então o que a gente fez? A gente tira eles da paisagem urbana. O Paraibuna tem um desenho que é dele, que é próprio dele, da época. Ele era mais estreito, mais profundo, mas muito meandro, muito cheio de curvas. E isso, com o passar dos anos e a ocupação urbana, isso ficou meio que incoerente, meio não ajustado às necessidades que o ser humano tinha no processo de ocupação urbana. E as medidas começaram então a ser incorporadas no sentido de retificar o Paraibuna, de tornar ele mais rápido e de maneira a evitar inundações, porque periodicamente ele inundava essa área central, essa baixada, essa planície, onde hoje o centro urbano está incorporado. Onde a gente tem a Praça Antônio Carlos era uma área totalmente pantanosa. Por ali passava o Paraibuna. O Paraibuna passava ali dentro da Praça Antônio Carlos. E ali ele recebia o afluente urbano mais importante dele, que é o Córrego Independência. A foz da Independência era ali, perto do que hoje é o Espaço Mascarenhas. Então aquela área toda que a gente conhece hoje como área urbanizada, onde tem o Exército hoje, que era a antiga alfândega, aquilo tudo ali era a área do Paraibuna. Então essa modificação de tirar o Paraibuna dali e empurrar ele para trás ali foi a primeira grande alteração, intervenção que se foi feita no rio. E dentro dessa grande alteração do Rio Paraibuna, física do Rio Paraibuna, a maior delas é essa que a gente está aqui na frente dela aqui agora, que é a criação da chamada variante Ovian. É um desvio que se fez no rio entre aquela ponte ali, hoje nova, aquela ponte perto do campo do Tupinambás e vai até ali, aquela ponte da Estrada de Ferro, perto do Denlurbe. Essa é uma área totalmente artificial. Essa variante Ovian aqui, as obras dela começam em 1942 e vão terminar em 1950. São 8 anos para fazer esse pedaço aqui. O Paraibuna ele é totalmente diferente do que ele é. Ele é exatamente o oposto do que ele era, em todos os sentidos. Na conformação morfológica do rio, na vazão dele, em tudo. Na qualidade. O primeiro nome que o Bom Pastor teve foi Lamaçal. O que era Lamaçal? Um local que tinha lama, porra. Porque ali, até pouco tempo atrás, até na década de 60, de 70, tinha uma represa onde hoje é a praça. Tinha uma represa ali, um lago, uma lagoa, a lagoa do Bom Pastor. O que nós fizemos ali? Se você passar ali hoje, você vai falar que eu sou doido, mas você não vai falar que nunca teve água. Nunca teve água ali, não. É isso que é ainda.
O Paraibuna, ele não só serviu como indutor do crescimento e do avanço urbano, como nele foi construída a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. Então ele tem um histórico de aproveitamento humano gigantesco. Essa ideia que vem com o Bernardo Mascarenhas é de aproveitar as quedas do Paraibuna, lá na localidade de Marmelos, onde tinha uma cachoeira, para gerar concomitantemente energia para a indústria e para o bem público, para a iluminação pública. Só que 2 anos antes, em 1º de agosto de 1887, já tínhamos aqui em Juiz de Fora uma outra usina hidrelétrica que funcionava onde hoje é o Vale do Ipê, na queda ali do córrego São Pedro. Essa foi, de fato, a primeira geradora de energia elétrica que nós tivemos aqui na cidade. O grande mecanismo de reoxigenação que você tem no rio é através de velocidade, aumento de velocidade, queda d'água, que facilita a troca do oxigênio atmosférico para a água, para o ambiente hídrico. E isso melhora os padrões lá da qualidade da água. A gente já trabalha no Paraibuna há mais de 20 anos, né? A gente tem sentido que, na verdade, com as barragens, né, isso melhorou a qualidade da água do rio, né? Porque ela tem água bloqueada nessas barragens e ela tem uma decantação, né? E isso também ajudou bastante na qualidade. E eu acredito também que a poluição maior que existia há 20 anos, 30 anos, era uma poluição industrial, né? Então essa poluição industrial, com uma efetiva ação de leis ambientais, né, com a estruturação das empresas, com filtros e tudo mais, ela diminuiu radicalmente. A não ser quando tem, né, um acidente, um derramamento, alguma coisa assim, que é uma situação grave diferente, né? Mas hoje, assim, a gente não desce o rio mais e não sente mais, não vê bicho morto, você não vê mais peixes mortos nessa região do rafting, entendeu? A qualidade da água melhorou bastante, bastante mesmo. O volume de água, né, na verdade, isso historicamente mudou bastante, né? O rio antigamente, há 10 anos atrás, ele tinha muito maior, um volume muito maior de água, né? Então isso mesmo, fora da época de chuva, você tinha um volume de água bem maior, né? Mas isso é meio histórico no Brasil, está acontecendo em todos os rios do Brasil, né? O volume de água tem diminuído gradualmente a cada ano. Fora a atividade de turismo de aventura, que é o rafting, né, que já é realizado há mais de 30 anos no Rio, existem outros tipos de potenciais, né? O potencial das represas, né? O potencial para pesca turística, né? Você tem diversos tipos de atividades que podem ser desenvolvidas. O rafting aqui no Rio Paraibuna é o primeiro rafting do Brasil, né? Ele começou já há mais de 30 anos, né? Ele começou, não foi no Paraibuna, foi no Paraíba do Sul, aqui do lado, né? Era um grupo de amigos que começou receberam umas balsas antigas e tal, de militares e tal, né, e começaram a descer, e aí viram um potencial turístico daqui. Toda essa região ela tem muito potencial histórico, né? Ela tem muitas ruínas, tem muitas fazendas, né? Tem trechos das estradas originais que ainda são, né, você consegue passar, então tudo isso é importante. O Paraibuna é o rio mais famoso de rafting no Brasil, né? Então é um percurso de mais ou menos uns 20 quilômetros, né? São mais ou menos umas 18 corredeiras, tá? Então assim, é um percurso muito antigo que vale muito a pena fazer.